Olá! Nós da OAB-RS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique na seta ao lado de Configurações de áudio, localizado no canto inferior esquerdo. Então, selecione a opção de saída de áudio que estiver utilizando no momento. As opções mais frequentes são fones de ouvido e alto-falantes. O evento ficará gravado? Sim. O evento ficará disponível no portal, podendo ser assistido em até 60 dias, com emissão de certificado. Após este período, você poderá encontrá-lo no nosso canal no YouTube. Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OAB-RS. A nossa posição institucional é externada por meio dos nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Bom dia a todas e a todos presentes. Eu gostaria de fazer uma saudação a todos que nos ouvem hoje, nesse evento Infraestrutura em Debate, que é um evento da Comissão Especial de Infraestrutura, Parcerias Público-Privadas, Concessões, Licitações e Desestatização da OAB do Rio Grande do Sul. Gostaria de elogiar, né, e, ao mesmo tempo, agradecer a esta gestão do Dr. Ricardo Breyer, que, embora programado para aqui estar, não pôde estar presente no dia de hoje, que é o fato de que nesta gestão foi criada a Comissão Especial de Infraestrutura, exatamente no momento do surgimento de uma série de leis, né, e marcos regulatórios que nós tivemos nos últimos anos, justamente para que a OAB tivesse institucionalmente a função e a posição sobre tais temas. Quero agradecer aqui muito ao Dr. Maurício Gazem, também membro da comissão, que é o viabilizador deste evento de hoje. Todos os membros estão com essa tarefa de nós movimentarmos a Comissão de Infraestrutura e tivemos agora a honra do Dr. Maurício se engajar no dia de hoje, viabilizando a participação do Dr. Cristiano Borges Castilhos, que é uma daquelas pessoas, vamos dizer assim, que orgulha a advocacia gaúcha, porque, embora gaúcho, embora com a sua formação fundamentalmente realizada nesse estado, hoje tem uma projeção nacional e até internacional na função que exerce. Eu vou me permitir ler rapidamente o currículo do Dr. Cristiano, pedindo licença, talvez, para resumi-lo um pouco. O Dr. Cristiano é advogado, pós-graduado na URGS, possui 20 anos de atuação jurídica, mais dos 10 dos quais em atuação em direito público, projetos de infraestrutura, tendo atuado em empresas do setor, e hoje é diretor jurídico da construtora Queiroz Galvão, e também membro da Comissão de Direito Público da OAB do Rio de Janeiro, vice-presidente da Comissão de Obras, Concessões e Controle da Administração Pública do Rio de Janeiro, membro da Comissão Especial de Obras, Concessões e Controle da Administração do Conselho Federal da OAB, vice-presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OAB do Rio de Janeiro e membro do IDASAN, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro. Para nós é motivo de muito orgulho, doutor Cristiano, aqui, estar nesse bate-papo que nós vamos fazer. E eu, justamente, embora a condução mais específica sobre os aspectos técnicos e temáticos fique a cargo do doutor Maurício, eu me permito, doutor Cristiano, fazer um comentário inicial e, ao mesmo tempo, uma pergunta inicial para movimentar a nossa conversa de hoje, que é a seguinte: eu estava brincando antes de começarmos aqui a transmissão pública, que tédio não será causa-mortes de quem atua no direito público, né? Ou seja, se nós pegarmos desde 2016, nós temos aí uma série de normas, de legislações que surgiram, pegando aqui lei das estatais, lei da liberdade econômica, lei das agências reguladoras, vamos pegar mais recentemente lei de licitações, a lei de improbidade, né? Nós temos aqui em comum esse interesse pela concepção adequada do direito sancionador. Então, eu diria assim, e fundamentalmente a lei de licitações,
embora se avizinhe também uma nova lei de concessões, a lei de licitações ela movimentou bastante, né, a comunidade jurídica que se interessa pelo direito público. Então, uma pergunta bem genérica, e já agradecendo a participação do doutor Cristiano aqui, doutor Cristiano, qual é a sua percepção sobre esse sucessivo surgimento de leis novas em matéria de infraestrutura, né? Essa é a minha pergunta inicial aqui, e depois o doutor Maurício vai conduzir com o doutor Cristiano uma conversa mais específica e mais temática. Muito obrigado, doutor Cristiano. Obrigado, Rafael. Obrigado, Maurício, pelo convite. Dizer que é uma honra estar falando aí com a OAB, com meus colegas gaúchos, do Rio Grande do Sul, onde eu onde eu sou natural, me formei, estudei, advoguei durante mais de 8 anos por aí, sou inscrito na OAB até hoje, na OAB do Rio Grande do Sul, né? Também aqui na OAB do Rio de Janeiro. Sou muito grato a participar desse evento aí com vocês. Saudar a presença dos dois, os professores Rafael Maffini, Maurício Gazen, e agradecer novamente estar participando com vocês. Bom, antes de responder propriamente a pergunta do Rafael, é importante dizer que o título do nosso debate, Infraestrutura em Debate, né, o título, ele, por si só, carrega uma grande complexidade de temas e um emaranhado enorme de assuntos que nós poderíamos tratar, né? Nova lei de saneamento, marco legal do gás, as ferrovias, seja o PL, ou seja a MP que foi editada, o programa de concessões, PPI, as concessões atuais, debêntures incentivadas, como o Rafael falou também, lei das estatais, liberdade econômica, nova LINDB, é uma série de normas e realmente nós não vamos, quem milita e escreve a respeito, trabalha com direito público, nós não vamos morrer de tédio. Eu vou dedicar aqui a minha fala inicial à lei de licitações, que é um tema que me é muito caro pela posição que eu atuo, por estar hoje numa grande empresa construtora que celebra contratos públicos. Então, eu vou me ater nessa fala, mas a nova lei de licitações, e é claro que a gente tem que considerar nessa interpretação da nova lei de concessões o que vem por aí, como a nova lei de concessões, né? E também o que nós temos e as suas interseções com saneamento, gás, ferrovias, as concessões. A lei de licitações é aplicável a uma série de temas das concessões, como, por exemplo, as garantias de execução, né? As questões também de licitação, há muitas questões da lei de PPP e de concessões que remetem à lei de licitações, tal como a fase de concorrência, documentos de habilitação, uma série de remissões ali. Falando especialmente da nova lei de licitações, eu faço sempre uma advertência, né? Os doutrinadores, os professores, são os meus interlocutores nesse debate. Eu sou Rafael, eu sou Maurício. Eu digo sempre que eu sou um operador prático do direito. Eu milito diariamente e tento fazer interpretações da lei e adequações da nossa conduta à lei, mas sempre com um viés muito prático, porque eu estou numa empresa, eu tenho que fazer a empresa rodar. Então, qualquer propriedade jurídica que eu fale, eu já peço desculpas no início e certamente serão refeitas e reparadas pelos meus colegas, que realmente são mais graduados aí na temática. Bom, primeiro, sobre a nova lei, dizer que o cliente preferencial da nova lei são as obras e serviços de engenharia. Elas figuram em diversas passagens, né? Nós temos obras 96 vezes na lei, obras e serviços de engenharia 35 vezes na lei, e temos vários capítulos da nova lei que tratam de forma especial das obras e serviços de engenharia. A gente sabe que é uma lei que serve para toda e qualquer compra governamental, exceto a lei das estatais, que é aplicável às empresas estatais. A nova lei veio unificar a lei do pregão, a do RDC e a lei geral 8.666, uma lei única, que vem trazer aí, de maneira global, a regulamentação das compras governamentais, exceto das estatais. Tem também uma figura do contrato de publicidade, que existe uma lei que trata especialmente do contrato de publicidade, e, casualmente, isso mostra como é o Brasil, com a nova lei das startups,
que é muito recente também, se criou lá uma figura de licitação para as startups e já se alterou um pouco a dinâmica da nova lei, muito recente, de abril, logo depois se mudou a dinâmica para as startups. Mas, de maneira geral, para obras de serviço de engenharia, é a lei que regulamenta e trata do tema. E, trazendo essa palavra regulamentação, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é a própria regulamentação da lei. A lei remete, a nova lei é muito extensa, quase 200 artigos, cada artigo é recheado de incisos e parágrafos, tem artigos que passam de uma página e meia, se você imprimir em folha 4. Então, e mesmo assim, com toda a sua extensão, ela prevê a regulamentação posterior de uma série de demandas. Essa regulamentação ela está sendo capitaneada pelo Ministério da Economia e eu tenho algumas ponderações a fazer. A primeira questão é de termos a nossa atenção no meio a essa regulamentação, porque ela está sendo feita de maneira bastante rápida e, inclusive, me parece, com muito pouco prazo para que a sociedade possa participar. Inicialmente, as consultas públicas do Ministério editavam lá as normas para em 7 dias tinhas que a sociedade deveria fazer a sua manifestação. Esse prazo foi um pouquinho dilatado. No momento, a gente está com uma norma em plena fase de consulta pública, que é a de critério de julgamento de maior retorno econômico, que é exclusiva para as contratos de eficiência, e o prazo de consulta à sociedade iniciou no dia 3 de dezembro e finda no próximo dia 16. Então, aqui nós tivemos 13 dias, né, para que a sociedade possa contribuir com essa regulamentação. Eu ainda acho muito pouco tempo, porque as partes devem buscar associações para fazer isso, tem que ter um debate com as demais associadas. Por exemplo, se a OAB quiser participar, vai ter que passar isso por uma comissão que trate especificamente do tema e depois fazer uma manifestação formal. Eu acho esse prazo muito pequeno, eu acho que deveria ser de 30 dias, e aqui é um ponto que eu gostaria de trazer. Depois disso, eu queria tratar aqui de alguns temas que eu reputo. Eu sempre, quando eu falo da nova lei, eu trato dos temas que eu reputo positivos e alguns negativos, né, do novo texto. Como qualquer lei, ela traz aí questões que, na minha visão, são positivas e outras nem tanto, né, precisariam de reparos. Com relação aos pontos positivos, eu não quero chover no molhado, vou falar de maneira muito breve, mas assim, a ênfase que a nova lei dá na questão do planejamento, né, trazendo o plano anual de contratações, que vai trazer previsibilidade, segurança jurídica para o mercado, traz uma racionalização das contratações do período, vai balizar as leis orçamentárias. Se o órgão divulga o seu plano anual de contratações, a lei orçamentária tem que caminhar no mesmo caminho. Isso traz uma previsibilidade, segurança jurídica. O estudo técnico preliminar, que é previsto também na nova lei, que vai tratar da viabilidade técnica e econômica da contratação, nós reputamos muito importante, né? A licitação não pode ser feita de maneira assodada, com viés apenas político, para agradar determinada região de um estado, de um município, de um país, e sim trazer um plano de contratação com um estudo prévio a cada contratação, com um estudo de viabilidade. Isso é muito importante para o particular avaliar toda a sua viabilidade, né, do contratado, de também participar daquela licitação. Então, a gente reputa isso muito uma novidade alvissareira da lei. A questão do licenciamento ambiental prioritário, a lei traz aí o licenciamento de obras, serviços de engenharia, vão ter tratamento prioritário de tramitação nos órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Isso é bastante importante, porque a gente tem um histórico de licitações realizadas, contratos assinados, ordens de serviços emitidas e pendências de licenciamento ambiental. O contratado não consegue iniciar a obra, seja por falta de uma licença de instalação, seja por falta de uma ASV, que é a autorização de supressão vegetal. Então, a gente tem aí uma regra de priorização em qualquer órgão do sistema de meio ambiente de licenciar obras de serviço de engenharia. Isso não é à toa, né? Você vai trazer infraestrutura, viabilizar o bem-estar social com aquele empreendimento de infraestrutura. Uma outra questão que eu reputo muito importante, eu tenho uma experiência considerável com a PMI em concessões, em PPPs. Apresentei, na época que eu estava na Invepar,
acabou que o projeto não foi à frente. As PMIs do metrô de Porto Alegre, estava planejada a construção de um metrô em Porto Alegre. Nós apresentamos 2 PMIs aí em Porto Alegre para PPP do metrô. Essa não foi para frente, mas nós temos um histórico grande no Brasil de PMIs que foram para frente, no âmbito, naquela época, em concessões de PPPs, tais como os aeroportos, foi uma PMI, a Transolímpico do Rio, uma PMI, o VLT do Rio, uma PMI, as linhas 6 e 18 de São Paulo, PMI, e a linha de metrô metroviária de Salvador, foi uma PMI, e todas elas hoje são concessões aí que estão gerando seus frutos. A PMI agora foi introduzida no Sistema Geral de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia, e eu acho ela um mecanismo bastante interessante, onde o mercado público, contratante, o órgão público pode colher do privado de maneira transparente subsídios, ideias para grandes empreendimentos complexos, né, de inovação, e depois fazer uma licitação por meio de obra pública. O diálogo competitivo, eu trago aqui como uma novidade que, a depender da sua utilização, pode vir aí também a introduzir mudanças positivas. Eu ouvi recentemente uma palestra do professor Marçal Justo criticando muito o diálogo competitivo, especialmente a respeito da não limitação de participantes, né? A gente pode ter um diálogo competitivo com 20 participantes, ele se tornaria eficaz. Então, a gente tem aí que tratar desse instituto de maneira bem adequada, e o tempo vai dizer se ele veio bem ou se vai mal. A introdução de uma priorização das obras por meio do BIM, da tecnologia BIM, que é o Building Information Modeling, eu acho importante para o desenvolvimento das contratações públicas. A gente já usa BIM em alguns contratos em curso, e queria dizer também que o BIM não é para tudo, né? O BIM é para grandes e complexos projetos de infraestrutura, onde tem que fazer integração de projetos, especialmente construção, montagem industrial. Então, o BIM se encaixa muito ali. Não adianta botar BIM em obra de pavimentação, né? E aí o poder público, o agente público tem que fazer essa ponderação. Um outro tema que reputo também uma novidade interessante, que também precisa da sua adequação e ver como ela vai funcionar, que é a possibilidade do poder público contratar aquela entidade acreditada para verificar os projetos de engenharia do contratado, a entrega das obras e até mesmo a habilitação nas licitações. Essa entidade acreditada, ela pode ser contratada, tem que ser acreditada no órgão de Inmetro, e ela pode auxiliar aí o contratante a fazer os seus suas obrigações contratuais. Uma grande novidade que isso para a gente o contratado é muito importante, é a previsão que não deveria ser necessário, mas no nosso país é necessário prever, que é o dever do poder público de analisar as pretensões, os pleitos, as reivindicações do contratado, inclusive com prazo para se manifestar, pode ser prorrogável, mas ali há um dever legal de analisar os pleitos. A gente sabe que pretensões, o Maurício milita muito advogando para contratadas de obras públicas, a gente sabe que muitas pretensões legítimas de contratados são arquivadas em algum escaninho público, sequer são analisadas. Agora, existe um dever legal de com certeza, até relativamente a essa situação específica, né? Por mais que a nova lei de licitações, por exemplo, quando a gente trata aí de pleitos objetivando o reequilíbrio financeiro de contratos, não tenha avançado tanto, né, Cristiano? É positivo a gente ter, ao menos, né, prazos razoáveis de resposta, né? Ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, quem trabalha com a construção civil e de maneira geral, assim, os preços, a variação está muito grande, né? Pega itens como aço, plástico, entre outras situações em específico, fica um pouco complicado para as empresas até de conseguir efetivamente participar, né, dos procedimentos licitatórios, né, devido a essa grande dificuldade. Então, eu entendo que tem que haver, digamos assim, além da questão da análise aprofundada desses pleitos, né, tem que ocorrer um entendimento melhor do poder público acerca dessa situação, sob pena de efetivamente inviabilizar
qualquer tipo de contratação, né? Existem, por exemplo, bancos, de maneira geral, eles trabalham com a sistemática de lista de preço. Imagina, tu tem uma ata que foi assinada há 6, 8 meses atrás, né? Se efetivamente a gente não conseguir reequilibrar esse contrato, ele vai ser rescindido, não há o que se fazer, e muitas vezes ainda o poder público acaba se utilizando do sancionamento administrativo para fazer com que a empresa execute esse contrato, né? Então, essa questão tem que ser bem melhor trabalhada, na minha opinião, pelo poder público. Certamente, Maurício, você traz aí um ponto que é já no nascedor do contrato, a licitação ela já vem calcada em um orçamento defasado, porque a realidade mostra que a variação de preço foi muito acima de qualquer índice, ou se prolongou a 6 meses hoje em dia, já muda tudo no setor de plástico, aço, concreto, né? A gente sabe disso, na verdade. Seguindo aqui com os temas que eu... Desculpa, Cristiano, posso claro. Só... Eu tinha prometido para o Maurício que eu ia ficar quieto, mas... Esse é o objetivo, professor. É mais forte do que eu, de vez em quando, isso, porque o nosso palestrante aqui é muito qualificado para mostrar essas questões do cotidiano. Cristiano, assim, eu queria ver contigo o seguinte, qual é a tua percepção sobre as regras que prestigiaram a necessidade de melhores e mais normas na matriz de risco, né? Isso sempre foi meio prosaico, assim, e até, claro que riscos como os que foram suportados na pandemia são difíceis de prever, mas alguns outros não. Então, a minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma brincadeira, Cristiano, que eu faço, que é assim, para mim, continua sendo uma viagem de ônibus do Rio a Fortaleza, ou de Porto Alegre a Brasília, a lei de licitações. Mudou o ônibus, que era um ônibus modelo 93, agora é um ônibus modelo 2021. Mas não mudou o modal, não virou uma viagem de avião. Então, melhorou muito, mas não melhorou, na minha opinião, o método. Nas questões que eu digo que melhorou muito, né, o ônibus 2093 versus o ônibus 2021, é esse prestígio para a matriz de risco que está na lei, no tocante ao edital, ao contrato e tudo mais. Aproveitando a pergunta do Maurício, tu acha que as normas que trataram da matriz de risco são satisfatórias na lei 14.133? Perfeito, professor. Aqui era um dos temas que eu ia trazer, essa obrigatoriedade da matriz de risco para obras de grande vulto. A lei trouxe essa classificação de obras de grande vulto, assim, que são aquelas acima de 200 milhões, e nessa modalidade, nesse enquadramento, é obrigatória a matriz de risco contratual, e ela vem lá, desde a sua definição da lei, que é a definição de matriz de risco, e depois, em outros capítulos da lei, essa obrigatoriedade do detalhamento dela. Eu acho que a lei foi bastante para disciplinar a matriz de risco, ela está disciplinada adequadamente. Agora, fato é que a gente vai precisar de um esforço na modelagem do projeto para que a matriz de risco, os riscos sejam alocados de maneira eficiente, ou seja, de maneira que caberá o risco a ser assumido aquele que melhor pode gerenciá-lo, né? E também os mitigadores da matriz de risco. Nós temos alguns contratos na modalidade RDCI, 3 contratos ainda em curso, então, estamos hoje com 10 contratos de infraestrutura em curso, 3 deles na modalidade de contratação integrada da RDC, que contém matriz de riscos. E a matriz de riscos, ela é um elemento bastante salutar para a disciplina contratual. É onde o contrato deixa de estar escrito por extenso, né, um parágrafo, um clausulado, e passa a ter uma matriz gráfica com colunas e linhas, onde se estabelecem as obrigações. Eu sou um entusiasta da matriz de risco. Eu acho que ela consegue disciplinar melhor os riscos contratuais e o seu compartilhamento, né, a sua distribuição e eventual compartilhamento, do que apenas clausulados. Agora, é muito importante que esses riscos sejam distribuídos adequadamente em cada modalidade contratual, em cada modelo contratual. Nós temos também um contrato privado, onde a gente tem uma matriz de risco muito mais assertiva e extensiva. Então, naquele contrato privado, a matriz de risco foi muito melhor detalhada e contempla uma série de alocações que não temos lá nas alocações do RDCI. Agora, voltando à lei, eu acho que a lei foi bastante clara e contundente ao prever a obrigatoriedade, que não era, já era nas estatais, mas não era
O RDC falava em empoderar ter matriz de risco. E agora ele é obrigatório. Eu acho que qualquer contrato acima de 200 milhões, ele tem efetivamente que conter uma matriz de risco. E agora a distribuição desses riscos a quem melhor gerencia, que é o segredo de qualquer matriz. Seguindo aqui, já encaminhando para o final dos temas, que eu elenquei aqui como que eu reputo de muita importância, a gente tem aí um alargamento dos prazos de proposta de licitação de maneira geral, aumentaram. Isso é bastante importante, porque o privado consiga orçar, consiga fazer engenharia nos casos em que pode, como na contratação integrada, e apresentar uma proposta mais eficiente. Nós temos aí a figura dos dispute boards, né, como existe um capítulo na lei de resoluções, métodos alternativos de resolução de conflitos. E o dispute board a gente entende que é um método muito eficiente, porque, vou explicar aqui, a gente tem uma série de pretensões judiciais e de conflitos em contratos administrativos, em que a obra aconteceu na primeira década do milênio, 2005, 2007, a ação foi ingressada em 2009, 2010, e a perícia está sendo realizada hoje. Ou seja, uma perícia documental, fotográfica, querendo retratar uma obra que aconteceu há mais de uma década. Um dispute board permanente na obra pode dirimir esses conflitos em loco, e especialmente com a temporalidade adequada, né? Assim, está tendo uma diferença geológica no túnel, vamos lá, os engenheiros vão lá e vão olhar de dentro do túnel e vão avaliar, levar peças para o laboratório, constatar, evidenciar e dizer que houve ou não uma diferença geológica no túnel, em loco, o que para a gente é muito importante. E outra coisa é contar com especialistas, né? Nós temos como tratar os conflitos com especialistas, né? As partes podem nomear especialistas, ao contrário de um juiz de direito, que vai pegar esse caso muito posteriormente e se utilizar de um perito para fazer uma perícia atemporal. Ainda também a prioridade de tramitação dos processos judiciais. Foi introduzida uma mudança no Código de Processo Civil, introduzindo a primeira prioridade em relação à matéria, dizendo que todas as matérias que tratam da aplicação da lei devem ter tratamento de prioridade no judiciário. Antes nós tínhamos preferências relacionadas à pessoa, né? Pessoa com deficiência, idoso, aquele que estava em vulnerabilidade também. Agora nós temos uma prioridade em relação à matéria. Me encaminhando aqui para o final, eu queria tratar alguns desafios, apenas pincelando-os, né? Eu trato a regulamentação da lei como um desafio, justamente pela questão do prazo e porque é uma lei que está se formando, nós somos responsáveis para que ela se forme bem, tanto agora na regulamentação quanto na sua aplicação. A questão da desapropriação, aí eu acho que a lei pecou ao prever a possibilidade de transferência privado, contratado, nos casos de contratação integrada. A lei se utilizou da mesma redação que o decreto antigo de desapropriação tem para os concessionários, e aí é necessário fazer uma distinção daquele concessionário que está lá 30 anos com uma concessão e pode administrar desapropriações, ações de desapropriação, do contratado de obra pública, que vai fazer uma obra de 2, 3 anos e vai se mandar do local com o menor número de passivos e ativos de lá. Então, eu acho que é perigoso a lei prever a possibilidade de transferir temas de desapropriação para o privado, sendo que eu acho que em muitos casos o administrador público vai ver que não tem condições de fazer e vai jogar licitações transferindo inadequadamente isso para o privado. 2 temas que eu reputo como desafios para a gente trabalhar e ver como vão se adequar é o próprio contrato de eficiência, vamos ver como ele funciona, o contrato de prestação de serviços associados. Acho bastante interessante a gente ter essa figura, que eu chamo de mini PPP, né? Que não é uma concessão via PPP, é um contrato administrativo de prestação de serviço social em que você vai ter a obrigação de construir um hospital e pode operá-lo durante um período. Eu acho isso interessante, mas é um desafio. O próprio seguro-garantia nas obras de grande vulto, subindo para 30%. A gente tem muito debate com o mercado segurador, como é que ele vai se comportar, se vai ser bastante esse seguro por step-in. Uma outra questão que o mercado segurador bate muito. A lei fala seguro de até 30%, com a possibilidade de step-in. O mercado diz, se for de 20%, eu não consigo fazer step-in. Então, como a lei não diz que o step-in é feito apenas no contrato, que é 30%. Então, o mercado segurador está
está preocupado com essa questão. E, por último, e é um tema que me é mais caro nos contratos administrativos atualmente, é a contratação integrada. Eu acho que é ali onde o privado consegue transferir inteligência para o mercado público e fazer contratações eficientes. E, na nova lei, a contratação integrada sucumbiu aí às demandas do Tribunal de Contas da União, e ela veio trazendo duas questões que eu reputo que maculam aí o Instituto. Um deles é o descritivo de quantidades, que o privado agora tem que apresentar quantitativos na conformidade da nossa apresentação de propostas, e outra que traz uma previsão de orçamentação por critérios desses registros de preço Ciclo e SINAP, que é absolutamente divergente nos institutos da contratação integrada daqueles de contratação por menor preço e por preço unitário. Seriam essas, senhores, as minhas considerações iniciais, e aí eu estou à disposição para a gente debater os pontos da lei, algum tema que vocês querem tratar. Não, maravilha, Cristiano. Maravilha, Cristiano. Já de antemão, de te agradecer por ter aceito o convite aí. A tua fala foi esclarecedora. Obviamente que a gente tem diversos pontos, né, e diversas alterações a serem tratadas dentro dessa nova lei de licitações, né? Essa questão aí que tu falou da contratação integrada, com certeza esses dois pontos que tu acabou de falar vai acabar trazendo problemas executivos contratuais, principalmente em termos de fiscalização, né? É o que acaba acontecendo, né? Aquela situação mais antiga, né? A obra é empreitada por preço global e, efetivamente, a sua execução acaba sendo uma empreitada por preço unitário e as próprias medições não são realizadas por fases, acabam sendo realizadas de forma específica por quantitativos e, ou seja, acaba deformando e causando problemas. Um ponto que eu gostaria de trazer, Cristiano, que eu acho de extrema importância, é com relação à questão dos projetos de engenharia, né? Dentro dos vetos que foram derrubados aí, está a questão dos serviços técnicos especializados na área de engenharia serem realizados não por o critério de julgamento menor preço, mas sim pelo critério de julgamento técnico e preço, né? O Mafini, tanto o Cristiano, com certeza, né, acompanham esse mercado e sabem que hoje em dia as grandes empresas, né, que têm essa inteligência na área de projetos, elas estão fugindo dessa área. Né? Por quê? Porque, efetivamente, tu entra dentro de um procedimento licitatório, por menor preço, é dado, por exemplo, descontos na faixa de 70%. Né? Então, efetivamente, como é que se vai se entregar efetivamente um projeto de qualidade que, com certeza, vai refletir, querendo ou não, em uma execução, em uma obra efetivamente de qualidade. Então, essa mudança eu acho de extrema importância, porque está ocorrendo, das grandes empresas que trabalham na área de projetos, elas estão basicamente quase que encerrando a sua área de projetos e estão migrando para a área de gerenciamento e fiscalização, né? Já vem fazendo isso há muito tempo, obviamente, mas o migrando que eu falo é que acabou se tornando um negócio quase que inviável. E eu entendo que essa alteração vai trazer uma retomada dessa qualidade de grandes projetos de engenharia em nível nacional. Queria saber a tua opinião acerca dessa situação, Cristiano. Mafini, se tu tiver alguma colocação, também fica à vontade. Bueno, Maurício, eu trouxe um ponto que muito importante, até foi objeto de veto presidencial e depois derrubado de veto. A contratação de projeto no país se mostrou, né, a prática se mostrou absolutamente inadequada. A gente sabe que os projetos de engenharia são um nascedouro de empreendimento, é onde se consegue, ali que se decide o futuro do empreendimento. Um projeto bem feito, se não garante, ele propicia muito que o projeto seja feito a contento, concluído. E a gente teve no Brasil, como você falou, um modelo de contratação por pregão, apenas por menor preço, em que os descontos são absurdos e os projetos são feitos em escritórios, né? Tal como eu estou aqui. Então, a pessoa vai lá na obra, no local, uma vez, tira meia dúzia de fotografias, volta para o escritório e fica fazendo pranchas e plantas e com preço bastante aviltado e entrega basicamente qualquer coisa para o poder público licitar. E a gente sabe que um projeto adequado de engenharia,
ele precisa de sondagens contundentes, de questões relacionadas a clima. O projetista tem que ficar no local um bom período para ver a pluviometria, calor, movimentações de terra, uma série de questões que a forma de contratar hoje em dia para empreendimentos complexos por técnico e preço, certamente, na minha opinião, vai trazer melhores projetos de engenharia. E os melhores projetos de engenharia vão propiciar que os contratos de execução, de execução de obras, sejam satisfeitos. Aproveitando, Maurício, você lembrou aqui desse tema, um outro tema muito importante, que foi também objeto de veto presidencial, que depois foi derrubado pelo Congresso, é a questão da licença prévia ambiental antes do edital de licitação, que hoje é obrigatório que a licença prévia para quem não detém conhecimento a respeito, é onde se viabiliza, se trata da viabilidade ambiental do empreendimento. Então, se você quer construir um prédio de 200 andares, um espigão, aqui na Floresta da Tijuca do Rio de Janeiro, a licença prévia não será emitida, você já vai saber que o seu empreendimento não tem viabilidade ambiental. Então, com a emissão antes do edital, se dá um atestado de viabilidade prévio, ainda é prévio, ainda não é licença de instalação, mas o particular já tem uma segurança, já consegue analisar as condicionantes da licença prévia, ainda na fase de proposta, o que é muito importante, a gente reputa essencial. Essa questão da licença prévia ela é extremamente importante. A gente sabe muito bem, né, que um dos grandes motivos das suspensões das obras, desmobilização, remobilização e por aí vai, são situações que deveriam ter sido resolvidas anteriormente. Tu falou com relação à questão do licenciamento, mas aí tu pode colocar aí questões de desapropriação, entre outros problemas que acabam ocorrendo, né? E a gente sabe, né, que numa grande obra, qualquer tipo de paralisação, efetivamente, ela vai trazer um grande prejuízo para quem está executando e, efetivamente, também, no segundo momento, esse prejuízo vai ser cobrado pela empresa perante o poder público, né? Isso, quanto a isso, não resta dúvida. Queria falar alguma coisa, professor? Acho que eu acabei te interrompendo. Não, na verdade, ouvindo o Cristiano, eu tenho a confirmação de uma percepção quase que de cidadão e não de jurista. Me parece que o tema de licitações e contratações públicas precisam sim de bons juristas, mas precisa fundamentalmente de bons engenheiros. E de vez em quando a administração pública ela se vê capturada pela falta de conhecimento técnico. Daí porque esses mecanismos, como eu sei que são coisas diferentes, mas esses mecanismos como a contratação integrada, como a PMI, como o diálogo competitivo, são mecanismos de levar à luz do sol uma relação que é inevitável para o desenvolvimento do país, que é o conhecimento do privado, né? Ou seja, outrora se dava de um modo esse diálogo, né? Na minha opinião, uma das grandes virtudes da lei é justamente a institucionalização, o regramento desse diálogo que é inevitável, porque a administração precisa de mais conhecimento técnico da engenharia. Mas eu vou fazer uma pergunta, Maurício, assim me permita, eu tenho curiosidade de ouvir o Cristiano também numa questão que é um assunto que nos liga, nos aproxima, as curiosidades acadêmicas de todos nós aqui também, além das contratações e licitações, das questões do sancionamento, né? Por vezes me parece que a sociedade tem um certo prazer sádico de ver uma empresa multada, apesar de não ter o mesmo prazer de ver uma obra bem executada, finalizada. Então, aquela multa é um motivo de quase um sádico prazer e uma satisfação sancionatória, punitiva. Nós temos recentemente a lei de improbidade, eu acho que Cristiano renderia uma outra conversa, né? Renderia uma outra conversa, um outro infraestrutura em debate. Mas eu queria te ouvir, aparentemente, na comparação da Lei Geral 8666 com a Lei 14.133, talvez um dos compartimentos que mais evolução mostre é justamente o compartimento do sancionamento. Eu sei que não é ótimo, mas ficou melhor, me parece. Eu queria te ouvir, porque pelo menos há uma delimitação, ainda que inicial, de infração, sanção e consequências, que antes nós não tínhamos. Então, eu queria te ouvir também, se lá o artigo 155 da lei, para ti é algo satisfatório.
Rafael, obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse tema de sancionamento e também no tema de nulidades, a lei andou, das nulidades dos atos administrativos, a lei também andou bem. Em se tratando das penalidades, efetivamente se criou aí uma ponderação, uma racionalização delas, coisa que nós não tínhamos, o regulamento era muito escasso e simplista, se gastou tinta na nova lei ao prever aí as previsões e a consequência, o consequencialismo, né, já trazido aí na nova lei de introdução às normas de direito brasileiro. A sanção pela sanção não se presta ao seu fim e não melhora a vida social. A sanção ela tem que ser motivada e também ela tem que permitir que seja razoável e proporcional, permitindo também mecanismos de defesa, de contraditório ao privado para que possa se defender. Nesse tema, eu acho muito importante, assim, eu atuo no mercado privado como contratado de obras públicas, e na nossa empresa, que vai fazer 70 anos agora, a gente tem um histórico de cumprimento contratual, um histórico grande de cumprimento contratual. A gente sabe que o mercado, em alguns aspectos, não se comporta assim. Nós temos efetivamente, em obras públicas, uma série de contratados que não cumprem suas obrigações contratuais. Mas há empresas que cumprem e há empresas que não cumprem. Do outro lado, e aí a gente aqui está falando nesse debate sem a presença de agentes públicos, né, que poderiam trazer aí a sua percepção. Mas a percepção nossa das administrações, dos contratantes, é que quase invariavelmente não se cumpre as obrigações mais primárias do contratante, né? O contratante de obra pública, na minha visão, tem 3 obrigações que são absolutamente primárias, que é fornecer os projetos adequados no tempo e a modo, quando quando a contratação não é integrada, né? Quando ele tem que disponibilizar um projeto básico, às vezes executivo, e muitas vezes o fornecimento de projetos se dá de maneira absolutamente inadequada. Se recebe um projeto com uma previsão e, em loco, o contratado verifica outra conjuntura, outra coisa. Uma outra questão é que uma outra obrigação primária da administração é a liberação de áreas, né? O contratado tem que ter as áreas liberadas para poder fazer empreendimento. E a gente não tem a desapropriação, a desocupação, servidão realizadas a tempo e a modo pela administração. Ocorre muito de se lançar um edital, se fazer um evento, de lançar uma obra de 300 milhões numa cidade e ter o orçamento apenas para a obra, não tem orçamento de outros 50 milhões para desapropriar. E aí é feita a licitação, contrato mobilizado e falta dinheiro para desapropriar. Então, isso gera um descumprimento contratual pela administração que vai impactar diretamente no privado. E a terceira e última obrigação, que eu chamo das 3 obrigações primárias, é medir e pagar dentro do prazo. E, invariavelmente, não é pago dentro do prazo. A gente tem decisões contratuais por falta de pagamento. A lei caminhava bem no sentido de trazer a conta vinculada, que foi vetada pelo presidente da República. Não temos ainda a conta vinculada, então a gente ainda vai sofrer bastante com falta de pagamento. Então, sintetizando a tua pergunta, eu acho que a lei veio bem no sancionamento, mas eu acho que a principal ponto para a gente ter, efetivamente, uma lei bem colocada é que cada parte, efetivamente, cumpra as suas obrigações. Perfeito, perfeito. Cristiano... Maurício, desculpa, Maurício, só para viabilizar, o Vinícius fez uma pergunta aqui. Isso. Tá, então tu pode fazê-lo, então. Vamos lá. Posso ler, professor? Então, perfeito. Então, só concluindo ali um posicionamento, né, uma opinião que foi expressada aí pelo Maffini, essa interlocução entre o privado e o público ela é extremamente necessária, né, tendo em vista que há uma dificuldade interna dentro dos órgãos públicos. A gente traz para uma realidade, digamos assim, de municípios, né, de efetivamente conseguirem colocar de pé projetos inovadores.
Mas vamos lá, que a gente já tem o nosso tempo aí, já está quase se encerrando. Aproveitando para agradecer aí todos que estão presentes e assistindo aí o evento. O Vinícius Fará, ele fez uma pergunta aqui para o Cristiano, que é a seguinte: doutor, no âmbito das PPPs de concessões, percebemos uma certa insegurança jurídico-regulatória em alguns locais, como é o caso do Rio de Janeiro. No seu entendimento, como o poder público pode e deve agir, embasado na lei, para gerar viabilidade aos novos projetos e trazer segurança jurídico-regulatória para os novos investidores, desde o início do processo de estudo e contratação? Essa é a pergunta do Vinícius Fará. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Você trouxe o tema do Rio de Janeiro. Eu tô aqui desde 2008, vou fazer 14 anos, agora no início do próximo ano que eu estou aqui. Realmente existe uma frase que o Brasil não é para principiantes. Certamente essa frase foi dita aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é para principiantes e aqui acontecem coisas que são absolutamente escabrosas. O que aconteceu com as concessões no Rio de Janeiro, no âmbito municipal e também estadual recentemente, deixaram o país numa vitrine negativa. O que aconteceu, por exemplo, com a linha amarela do Rio de Janeiro, que é uma concessão municipal detida pela Invepar, onde eu trabalhei quase 4 anos, acompanhei esse ativo lá. O prefeito simplesmente cassou a concessão de maneira absolutamente arbitrária, com um decreto e logo em seguida, no mesmo dia, patrolas destruindo a Praça de Piedade. Isso foi um evento trágico da nossa sociedade que deve ser combalido veementemente. Depois, uma série de ações judiciais de lado a lado. Hoje, a concessão está quase sob um regime especial, com uma tarifa intermediária, vai tramitar o processo administrativo que não havia tramitado adequadamente, né? Então, foi um imbróglio absurdo. Na mesma época, o Estado do Rio de Janeiro cassou uma concessão aqui na região dos Lagos, também de maneira arbitrária, sem processo administrativo, o que gerou grandes impactos aí no setor. Você pergunta o que o poder público pode fazer. Olha, a gente vai ter anos se passando para que o poder público efetivamente cumpra as suas obrigações e não tome decisões políticas e de forma brusca, para que se garanta a segurança jurídica nas contratações. Agora, a gente pode aproveitar um pouco da lei para evidenciar isso, né? Como eu disse, um contratante que tem um bom plano de contratações anual, que empenhe os recursos para as obras contratadas, que preveja em leis orçamentárias todas as suas contratações, que tenha estrutura para modelar projetos, que tenha estruturas para realizar contratações acessórias, como de desapropriação, formadores de processos de apropriação, e que consiga pagar o que deve no tempo e adequadamente, a gente vai, ao longo dos anos, construindo essa segurança jurídica que você indica. O outro tema que o Rafael trouxe e que o Maurício também exaltou, essa questão da deixar formal o relacionamento republicano adequado, técnico, entre os contratados e a administração, para que a administração possa se socorrer da inteligência de mercado e que o mercado também consiga transferir para a administração os seus anseios para que aquilo, na sua pergunta consta aí a questão de PPP e concessões. Em concessões a gente tem dinheiro privado, tem investimento privado, então é ali nesse debate em que o público consegue angariar os anseios do mercado privado, o mercado privado consegue se preparar para fazer os investimentos privados e gerar infraestrutura, é ali que a gente vai conseguir segurança jurídica e o desenvolvimento da infraestrutura que é necessário. Lembrando que aquela frase do Pedro Malan, né, de que o Brasil é um país em que o passado é imprevisível, né? Então, para mim, o mote da segurança jurídica é algo bastante importante para nós. Doutor Maurício, algo mais para explorar do nosso palestrante?
Olha, acho que nós estamos chegando já na fase final aí, nós tínhamos previstos, né, e combinado aí com o pessoal do OB, que o nosso horário seria até às 11h30. Eu teria só mais um pontinho que eu entendo que, se efetivamente ocorrer e se desenvolver, vai ser de extrema importância, que é o Portal Nacional das Contratações Públicas, né? Essa questão da transparência e da padronização de determinadas situações e até de modelos de editais e por aí vai, eu entendo que é de extrema importância, né? Porque daí a gente tira um pouco, sai um pouco, digamos assim, de grandes obras ou efetivamente contratantes que têm todo um aparato, digamos assim, técnico e vai para a realidade do município, né? Então, essa questão aí da transparência e da padronização, ela é de extrema importância. Uma outra questão também que se pretende padronizar, não sei se vai ocorrer, é com relação a essa questão dos próprios portais de compras públicas, né? É na minha opinião, uma bagunça generalizada. Hoje em dia a gente deve ter, sei lá, 30 portais de compras públicas, né? Para quem trabalha em outras áreas, isso aí traz uma confusão muito grande. Mas, pela questão do horário aí, Cristiano, fica à vontade aí para tuas palavras finais, Mafini também, né, as considerações que vocês entendem interessantes, né, como conclusão. Perfeito. Como conclusão, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer novamente a oportunidade de estar falando com os advogados do Rio Grande do Sul, de estar falando na comissão presidida pelo Rafael Mafini, estar falando com a OAB do Rio Grande do Sul, que é a minha casa. Por fim, eu queria dizer que, a respeito da nova lei, eu escrevi um breve texto recentemente a respeito da responsabilidade sobre a nova lei e falando se ela é boa ou se ela é ruim. Eu fui perguntado, né, antes de sair a nova lei, a gente participou da tramitação dela no Senado, PL 559, depois Câmara, depois voltou para o Senado. Os engenheiros, como vocês sabem, são muito imediatistas, né? Então eles querem saber se a lei é boa ou ruim. A lei é boa ou ruim? E aí eu disse, primeiro eu dizia que era bom, que era ruim. Agora eu digo assim, eu prefiro esperar 10 anos para falar se a lei é boa. E por que isso? Porque ela só vai se mostrar boa ou ruim com a sua aplicação. E eu quero, sem parecer presunçoso, né, ser um participante do destino, do resultado dessa nova lei. E nós, eu como advogado de uma empresa, vocês como advogados de empresas, como professores, os agentes públicos, os controladores, os contratantes, as entidades acreditadas, as seguradoras, nós somos todos corresponsáveis pela aplicação adequada dessa lei e pelos resultados dela advindos. Se daqui a 10 anos nós acharmos que a lei não presta, não prestou, nós somos aí corresponsáveis, né, sobre o destino dessa lei. Se deu certo, os louros também são nossos, se der errado, somos também responsáveis por isso. Então, essas seriam as considerações finais. Agradecer novamente. Perfeito. Professor Mafini, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais, aproveitar aí para te parabenizar pela criação aí da comissão, por ter me convidado, né? Eu chamo o Mafini sempre de professor, porque ele foi meu orientador na pós-graduação que eu fiz lá em 2009. Não diz a data, Maurício. Não vamos entregar a data. Não vamos entregar a data. Não vou entregar a data, mas eu fiz lá na PUC, né? E foi um prazer aí ter trabalhado contigo naquela época no trabalho de conclusão. E fica à vontade. Não, eu só agradecendo o Maurício uma vez mais por ter viabilizado esse evento, né, e já conclamando aos demais integrantes da comissão, aos demais advogados que têm interesse em dela fazer parte. Ela já nasce com esse ar democrático de ter advogados privados, advogados públicos, administradores públicos. Eu quero agradecer efusivamente ao Cristiano por ter trazido essas suas considerações, suas impressões. Também concordo, Cristiano, que toda lei é uma técnica e, como tal, vai ser bem ou mal empregada, depender do intérprete. Eu tenho uma especial curiosidade com o modo que os órgãos de controle lerão, né, essa nova lei. O ser humano ele é misoneísta por natureza, então as coisas novas assustam.
E eu tenho um pouco de medo de que, embora não mais citada, a 8666 e aos seus defeitos, que obviamente existem, sejam ainda preservados pelos órgãos de controle no modo de interpretar a lei nova. Então, vamos aproveitar a lei nova para um novo modo de pensar, e eventos como esse são eventos necessários para que a advocacia gaúcha possa refletir sobre o tema. Agradeço muito ao Maurício, agradeço especialmente ao Cristiano, agradeço também ao pessoal da OAB que, de alguma forma, nos ajuda, de uma forma importantíssima, nos ajuda aqui a realização destes eventos, e espero ter mais eventos como esses nessa gestão da OAB e também na próxima. O doutor Lamáquia já se comprometeu com a manutenção dessa comissão, e eu acho que isso é muito bom. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos aí, grato pela participação. Cristiano, forte abraço, e quando chegar no Sul, aí vamos combinar aquele churrasco. Vamos sim. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau.